11 de abril de 2025, fato econômico. A economia além da conjuntura continua ainda falando das tarifas Donald Trump, o Xi Jinping, né? E as nuances e essas todas variações na economia brasileira, né? Então, hoje a gente vai fazer uma grande sopa de letrinhas para mostrar que existe essa relação. Bolsas internacionais, B3, tarifas, essa briga de cachorro grande, China, Estados Unidos, o IPCA de março que saiu hoje, né? Continuamos com uma inflação alta, porém um pouco menor, ali no comparativo com o mês de fevereiro, uma alta de 1,31%. E, obviamente, já em cima das tarifas do Donald Trump, o que vai ocorrer com esse focus até o final do ano e essa Selic, né? Previsão inicial era 15, depois passou para 15,25, agora com as tarifas já tem uma perspectiva de recessão aí ventilando-se na janela, então alguma proposta já de uma Selic um pouco menor ao final do ano, não mais de 15 nem de 15,25. Então vamos fazer um bate-papo sobre isso daí, juntando uma coisa com a outra, e aí vamos terminar aí numa janta dessas variáveis econômicas. Hoje nós temos então o Lucas, né? Mais conhecido como Lucas Piva, e o nosso Otávio, né? O nosso agora participante especial aí do Fato Econômico. E, obviamente, lembrando que o Moisés continua participando do nosso programa, está sumido, né? Dizem as mais línguas que ele foi fazer implante capilar, né? Mas ele vai voltar em breve para participar do nosso programa. Não é para rir, né? Porque ele não gosta que fale isso, né? Mas vamos lá. Dá uma boa noite aí para vocês dois aí. Vamos lá começar a nossa historinha aí. Boa noite, André. Boa noite, Otávio. Tudo certo? Tudo certo com vocês? Vamos lá para mais uma, então. Tudo tranquilo, viu? Ô, André, você fica falando dos cabelos do Moisés, depois ele fica bravo contigo. Você não sabe por quê, né? Isso, depois a gente cancela, a gente corta a fase do capilar ali. Né? Então eu vou jogar a bola para o alto e vamos ver quem é que corta isso aí. A gente teve a gente teve no início da semana, né, ainda assim um pouco do rescaldo, podemos dizer assim, da quinta-feira e da sexta-feira, que foram os anúncios das tarifas e, obviamente, a reciprocidade da China quando ela tascou ali uma reciprocidade de 54%. Hoje já estamos em alguma coisa por volta de 145% do lado e 125% para o outro. Tá? Então, essa imposição de tarifas, obviamente, vai encarecer os produtos para o mercado interno e vai gerar uma nova ordem econômica mundial de comércio internacional, ou seja, aquela ideia que a gente tinha ali dos anos 80, 90, da globalização, você produzir produtos, né? O produto final é americano, mas ele é produzido em cada pedacinho num país diferente, isso parece que vai ruir, né? Acho eu, né? Que o Trump vai manter essa ideia de tarifas, então essa ideia do que a gente tinha de globalização lá dos anos 80 ou 90 parece que vai ser uma ordem econômica mundial totalmente diferente, né? Então essa imposição de tarifas trouxe e por enquanto está impactando forte ali nas bolsas de valores, né? Se a gente fizer um retrospecto rápido na bolsa de hoje, que não é um parâmetro para o que a gente está vendo desde a semana passada, Ibovespa hoje fechou com uma alta de 1,05%, Dow Jones com uma alta de 1,56%, S&P 500 uma alta de 1,81%, Nasdaq, que é a tecnologia, uma alta de 2,06%, o DAX fechou com uma queda de 0,92%, o FTSE com uma alta de 0,64%, o Eurostoxx com uma queda de 0,42%, tá? O IBEX com uma queda de 0,18%, o FTSE com uma queda de 0,73%, e olhando ali as bolsas dali da área da China, Xangai com uma alta de 0,45%, o SZSE alta de 0,82%, China A50 uma alta de 0,68%, Xangai DJ alta de 54%, Hang Seng com uma alta de 1,13%. Né? Vai minha pergunta para vocês dois, né? Não que ao mesmo tempo vocês vão responder. Né? Como que essas tarifas podem impactar esses indicadores econômicos, como B3, IPCA e Boletim Focus? Né? Lembrando sempre que quando a gente fala um pouco do Boletim Focus, a gente está falando mais ali de Selic e de PIB. Né?
Obviamente que também vai ter um certo impacto essas tarifas, tanto na inflação oficial, que é medida pelo IPCA, quanto também na questão do câmbio. Tá? Por enquanto, se tinha uma previsão lá no início do bate-boca das tarifas de fechar esse ano por volta de 5,99, agora ninguém sabe para onde é que vai o câmbio também. Tá? Então, a bola está com vocês aí. Lucas e Otávio e Lucas, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Só fazendo um apanhado aqui com relação a essa parte do próprio tarifaço ali, que nem tu veio comentando antes, né, André? Eu acho que isso é o que está principalmente pautando todo o mercado aí essa semana. Todo esse alvoroço e falta de confiança, tipo, incerteza, não se sabe mais o que vai acontecer sobre nada, né? Tudo que a gente tinha de previsão lá no início do ano, como tu bem falou, já não se aplica mais, né? Então, o que a gente está vendo esses dias aí, principalmente, a maior parte dos comentários com relação a essa parte de tarifas impostas lá pela importação dos Estados Unidos, principalmente da China, é que vai ter um efeito positivo, possivelmente, para o Brasil com relação às exportações daqui, né, para a China. Ao passo que o presidente chinês, lá, o Xi Jinping, ele afirmou essa semana, salvo engano, deve ter sido hoje ainda que saiu essa reportagem, dizendo que ele não ia mais dar importância para outras tarifações do presidente norte-americano e ele simplesmente não ia mais fazer negócio com ele. Né? Ele não ia mais retalhar porque já estava fora de contexto, não fazia mais sentido essa briga, né? Então, grande parte das importações chinesas que iam dos Estados Unidos para lá era de carne e de grãos, né? A gente tinha aí soja, principalmente, e milho. E, querendo ou não, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais desses alimentos. A China, como ela ainda não tem capacidade produtiva para suprir a necessidade interna dela, ela vai acabar direcionando as importações para outro país. E, por consequência, provavelmente o Brasil vai ser o mais beneficiado, de certa forma, por essas importações chinesas, né? Essas exportações daqui. Possivelmente vai repercutir aí no PIB brasileiro, né? E talvez até na própria taxa de câmbio aqui para nós, que provavelmente vai acabar caindo enquanto o PIB vai subir. Né? Se a gente for olhar lá pela ótica da demanda, né, a formulazinha do PIB, exportações menos importações, quando a gente tem uma balança comercial mais positiva, o PIB vai mais para cima. Né? E o dólar, por oferta e demanda de moeda externa, né? Como é de costume, quanto maior a oferta de dólar aqui, né? Quanto mais o Brasil exporta, mais dólar entra, e maior é a disponibilidade de capital aqui. Então, a taxa de câmbio acaba caindo, né? Com relação aos demais agregados ali que a gente vinha comentando a respeito de IPCA e de taxa Selic, né? A gente tem um IPCA que não está dando muitos sinais de que vai cair, né? Tem uma certa estabilidade e aumentos aí. Salvo engano, acho que era 5,37 que a gente tinha acumulado nos 12 meses, o último dado que saiu, né, André? E para a taxa Selic, especulações aí de que ela pode até ultrapassar os 15, na verdade, né? A última ata do Copom deu a entender que eles iriam dar mais um aumento, né, agora a partir dos 14,25, mas de menor magnitude, né? Foi o que eles citaram. Então, possivelmente ia atingir aí os 15. Mas há algumas especulações aí, alguns economistas falando no mercado que vai ter mais um aumento ainda depois desse. Acredito que tudo vai depender do resultado da própria economia brasileira aqui, né? Se o pessoal continuar segurando as pontas do jeito que está agora, que a gente percebe que principalmente no mercado com as empresas, né? Quem tem dinheiro, por causa da incerteza, não está investindo, e os demais que não estão investindo é porque não tem dinheiro realmente, né? Toda aquela questão que veio se arrastando lá de trás, de épocas da pandemia ainda, e está repercutindo ainda agora. Deixa eu só complementar uma fala tua, quando tu falou da resposta que o presidente chinês deu ao americano, né, no jornal o Globo, o globo.com.br, tem assim, ó, China eleva tarifas sobre os Estados Unidos a 125%, diz que não irá além disso e chama de piada medidas do Trump. Né? E na Folha de São Paulo diz o seguinte, China eleva a taxação sobre os Estados Unidos para 125%
e Xi diz não haver vencedor em guerra tarifária. Então, é mais ou menos isso que tu está falando com relação às informações que tiveram hoje no meio jornalístico sobre a fala de cada presidente. Né? Exatamente. Na verdade, assim, o que se percebe, o que está dando a entender é que está havendo ali uma briga entre os presidentes que é puramente de ego, na verdade. Um querendo se sobressair ao outro e dizer que manda no mercado mais do que o outro. Né? Então, quem é que perde com tudo isso? É a população dos dois países, e, querendo ou não, da economia mundial como um todo. Né? E eu acredito que isso aí vai ter uma repercussão ainda muito pior do que o que está aparecendo, né, para todo mundo. Mas, Otávio, eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre essa questão dos tarifaços do Trump e toda essa questão de guerra comercial, porque desde a entrada do Trump, o que a gente vem ouvindo, ou está dando a entender, pelo menos, é que ele está querendo restringir, né, o acesso a entrada de produtos, né, para estimular a economia interna, né, a produção interna. Isso não deixa de ser um protecionismo, digamos assim, né. E segundo o que fala a escola austríaca, que é um pouco mais direcionado para o que você tem mais conhecimento e estuda mais, como que vocês veem essa questão? Realmente vai prejudicar muito a economia? Vai melhorar? O que você poderia falar para nós sobre isso? Bom, boa noite. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a lógica por trás do tarifaço do Trump, né? Na verdade, a ideia dos Estados Unidos é reestruturar, digamos assim, a estrutura produtiva global e trazer de volta muitas das empresas multinacionais para dentro dos Estados Unidos. E como o movimento, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, para reestruturar essa questão monetária, ele deu ao Trump essa ideia das tarifas, né? Bom, a curto prazo, claro, a gente vai ter um aumento dos preços dos produtos, principalmente dentro dos Estados Unidos, com a diminuição do comércio internacional por causa das tarifas. Os Estados Unidos, que é um país que ele depende muito de importação, né? Ele tem uma balança comercial negativa, tanto que é um dos motivos pelos quais eles vêm fazendo esse movimento, para segurar um pouco essa balança comercial e dar uma apreciada no câmbio, dar mais força de volta ao dólar. Cara, a gente vai ter um movimento de aumento de preços e, a curto prazo, uma diminuição na qualidade de vida, digamos assim, do povo americano e, por consequência, do mundo inteiro. Porque os Estados Unidos, sendo um dos principais parceiros comerciais de praticamente todos os países, essa restrição de comércio internacional acaba com que ele vai afetar todo o comércio global e as cadeias produtivas, a cadeia de consumo de todos os países que fazem comércio com os Estados Unidos, né? Inclusive o Brasil. Tanto que a Bolsa Brasileira, ela está sendo tanto afetada quanto as outras bolsas com essa movimentação das tarifas. Não te atrapalhando, Otávio, vocês viram a reportagem que os americanos invadiram as lojas da Apple para comprar, para se antecipar a compra, se antecipar a alta do preço, né? E aí, numa dessas reportagens, dizia que tinha 5 aviões lotados de iPhones indo para os Estados Unidos, porque o movimento de compra de iPhone estava o mesmo movimento de final de ano, né? Então, tu vê que loucura é essa que passa na cabeça das pessoas, né? A alta de preço vai vir, os preços vão subir 125, 140, 100 e tantos por cento. Então, vamos antecipar a compra porque o troço vai ficar muito mais caro, né? Vai ficar tão caro quanto é no Brasil, né? E na prática, essa própria corrida por comprar gera uma competição, um excesso de demanda que por si só já eleva os preços antes das tarifas mesmo, né? Isso aí. Outra questão importante da gente comentar também, que o Lucas tinha falado antes com relação à incerteza, a gente tem 2 indicadores muito relevantes, né? Que é o VIX, que é o de volatilidade da Bolsa Americana lá, que vem aumentando consideravelmente nos últimos dias, desde o início da imposição das tarifas. E alguns movimentos de processos excessivos voltaram a ter relevância nos Estados Unidos. A gente está esperando, provavelmente, agora a gente vai ver um movimento diferente no Banco Central americano com relação aos juros, por causa dessa diminuição da atividade produtiva. E uma coisa muito interessante de enxergar
nesses movimentos de comércio internacional é como está se comportando o ouro, por exemplo. O ouro hoje ele fechou acima dos 3.200, 3.200 dólares. Então, a gente vê esse movimento de incerteza tanto no VIX quanto no próprio peso do ouro como um ativo de segurança, né? Então, o pessoal está segurando muito, como o Lucas falou, para investir e esperando passar essa maré, porque a ideia, né, é que seja algo passageiro até que os Estados Unidos consiga esse objetivo deles, né, de reestruturação de cadeia produtiva. Só que o problema é que, querendo ou não, muito provavelmente eles não vão ter capacidade de força de trabalho, eles vão ainda assim necessitar de força de trabalho exterior, zerar ou tornar a balança comercial superavitária para os Estados Unidos, para todos os países, que é o que eles querem fazer, praticamente impossível. E, bom, vamos ver como vai se comportar o Trump agora e o Scott Bessent, toda a equipe econômica dos Estados Unidos com esse desenrolar, porque, querendo ou não, a gente já descobriu qual que é a ideia, né? Estados Unidos e China, todos os outros conseguem negociar, mas a China, querendo ou não, os Estados Unidos ele quer tirar a força comercial que a China vem tendo, né, com o crescimento rápido que eles tiveram nos últimos 20, 30 anos. Eles querem retomar o número 1 em todas as localidades. Em resumo, a situação dos Estados Unidos, então, o remédio é amargo, mas vai funcionar? Pode ser que não funcione também, né? Porque, querendo ou não, assim, a gente tem na literatura, não só austríaca, mas economia normal, digamos assim, economia mainstream, desde Schumpeter até Robert Lucas. Então, a gente tem essa questão das capacidades produtivas e a distribuição de produção ao redor do mundo. A partir do momento que tu começa a fechar as portas, digamos assim, para o comércio internacional, tu vai ter dificuldades de alocação de recursos e dificuldade de alocação de consumo. Isso é... E a própria teoria da vantagem comparativa, né? Eu ia falar exatamente sobre isso. Imagina agora o Brasil, grande produtor de computadores. Né? Quando? O Brasil imagina, vai ter que passar a produzir computador, que não seja aquela marca lá negativa, né? Mas... E qual é a credibilidade do nosso parque industrial para produzir computadores que o mundo inteiro vai comprar? Entendeu? O Brasil esse é um problema que eu vejo assim, ó. Mas só para fazer um paralelo com isso que tu está falando, o Otávio, por exemplo, assim, agora no jornal, no moneytimes.com.br, tem uma reportagem muito interessante que diz assim, até onde o tarifaço de Trump levará o Bitcoin, né? E aí diz ali, o BTG Pactual aponta que a criptomoeda deve ter recuperação melhor do que a do ouro, né? Então, quem sabe tu recomenda para os teus amigos investidores que, em vez de comprar ouro, compra uma criptomoeda do próprio Trump, né? Ou vai ter fuga de capitais da criptomoeda Trump aí, né? Não sei, né? Recomendável, não vou recomendar nada. Não pode. Vamos fazer um paralelo para o pessoal entender. Como é que a gente consegue costurar Bolsa Internacional, B3 e tarifas? Como é que uma coisa conversa com a outra? Vai lá, Otávio. Comanda essa aí. Bom, dado a internacionalização do comércio, a gente tem as bolsas interligadas pelo fato de que, por exemplo, a gente vive hoje em dia num padrão dólar, né? Então, tudo que acontece nos Estados Unidos, uma hora ou outra, vai acabar ressoando no Brasil. Tanto puramente câmbio, tanto produção internacional, quanto compra de insumos, dado que o Brasil, uma das principais atividades é a exportação de commodities. Então, querendo ou não, dado a globalização, digamos assim, do comércio, sempre que algo acontecer no maior player global, o Brasil vai acabar sofrendo alguma consequência, seja ela positiva ou negativa. Pode ser que seja positiva com o aumento do comércio com a China, pode ser que seja negativa com uma apreciação muito forte e muito rápida do dólar e um aumento muito forte da cadeia de preços aqui dentro, que é bastante indexada no dólar, principalmente com relação ao combustível, e a gente tem como eu disse, hoje teve a reportagem do JP Morgan, né, que tinha comentário, professor, que foi até meio alarmante do possível processo recessivo a partir do segundo semestre.
Mas caso venha acontecer de uma apreciação muito forte do dólar e um aumento de preço, aumento maior no IPCA, que já está bem alto, bem acima da meta, e ela está bem acima da meta a longo prazo, assim como o IPCA está alto a longo prazo, a gente pode ter até uma impossibilidade de recuperação do PIB, né, a partir do segundo semestre. Isso, politicamente e economicamente, é muito ruim para o Brasil. Então, querendo ou não, a gente está interligado, sim, com as bolsas internacionais, principalmente a bolsa americana, e a gente precisa passar um pouco essa maré para entender qual vai ser, de fato, a opção que o Brasil tem que tomar nessa questão do comércio internacional. Mas é mais ou menos aquela máxima de um dos tópicos da aula de economia brasileira, que foi repetido anos 80, anos 90, anos 00, anos 10, anos 20, né? Que a locomotiva continua sendo o Tio Sam, né? E os vagõezinhos são os países. O Brasil não deixa de continuar sendo um vagão, né? A Bolsa Americana é uma bolsa onde o pessoal tem o tamanho dela maior, grande parte do americano investe, até como investimento tipo aposentadoria, né? Então, esse baque que teve na Bolsa Americana, nas bolsas americanas, né? Isso mexeu com o bolso do cara que está prestes a se aposentar, né? Ele viu lá a futura aposentadoria dele evaporar do mapa, né? E a gente sabe que as bolsas são interligadas, né? A Bolsa Americana, pelo seu tamanho, pela sua prospecção a nível internacional, ela impacta as demais bolsas. A nossa é uma bolsa mirim, né? Bolsa juvenil, podemos dizer assim, né? Bolsa brasileira inteira tem o valor. A Bolsa brasileira inteira tem o valor menor do que o valor das ações da Apple, salvo engano, né? Isso. Então, assim, o que ocorre na Bolsa Americana impacta as commodities e, obviamente, as commodities têm grande peso ali na B3 e acaba impactando a B3. Né? Mais ou menos isso aí que eu também acho. Né? Essa questão que tu tinha comentado ali, até da interferência de todo esse tarifaço na Bolsa, né? Por exemplo, se a gente for considerar aí as ações das empresas brasileiras aqui, né? Tudo vai ter uma repercussão, né? Porque, querendo ou não, o que está na Bolsa de Valores, as ações que estão lá, são empresas, né? Se a gente tirar do lado especulativo e trazer para o lado real de investimento, né? As empresas dependem de negociações, e sendo que elas dependem de materiais que são importados ou do produto que elas exportam, né? O país que estiver comprando ou que estiver vendendo vai sofrer uma influência da taxa de câmbio, vai sofrer uma influência do aumento de preços ou nível de preços de outros países e vai acabar repercutindo também no desempenho da empresa aqui dentro, né? E onde é que vai pegar isso no fim das contas? É lá no fluxo de caixa da empresa, né? Se estiver vendendo a um preço maior, uma taxa de câmbio maior, exportando, beleza, vai ser uma variação positiva. Se o cara simplesmente tiver que importar produto, né, mais caro, matéria-prima mais cara, o caixa dele vai começar a virar para o negativo. Aí é aquela questão, você muda a rota, muda a estratégia, muda a sua precificação e no fim das contas o resultado é inflação, né? Tá, e agora vamos lá, como é que a gente faz essa historinha aí, essa junção esse bate-boca chinês e americano com relação à expectativa de inflação no Brasil e o que se espera lá do Focus com relação a Selic e PIB para esse ano e para o ano que vem? Vamos ficar só nesse ano, que ano que vem é ano eleitoral, muita coisa pode mudar. Vamos lá, o que vocês acham aí? E como é que a gente conta uma historinha de uma coisa está interligada com a outra? Eu acho que, dado as últimas notícias, principalmente com relação ao IPCA e o comportamento do preço do dólar nos últimos dias, a gente pode interpretar um possível aumento de novo nos preços. E, querendo ou não, aquela questão da manutenção a 15 ou subida de 15,25 da Selic é uma quase realidade. Eu acho muito difícil que vá baixar, principalmente com o resultado do Focus. Digamos assim, o Brasil está passando por um período muito complicado economicamente, principalmente com relação a problemas fiscais que estão precisando ser super compensados na questão monetária com a Selic. E a gente vem tendo, querendo ou não,
uma diminuição da atividade econômica. Mas daí tu vai Otávio, mas o PIB, a variação do PIB, ele está cotado para 2%, mas a gente tem que lembrar que o gasto do governo faz parte do PIB também. Né? Então, se a gente tem uma diminuição da atividade econômica privada e um aumento proporcional da atividade de gasto governamental, a gente vai manter o PIB no mesmo status. O que a gente tem que lembrar é que, com a diminuição da atividade privada, por conta de toda essa conjuntura macroeconômica que o Brasil vem passando, a longo prazo é insustentável economicamente. Então, eu acho que para esse ano a gente não vai esperar uma diminuição da Selic, a não ser que a gente comece a passar por um processo recessivo forte e o Banco Central se veja obrigado a baixar a Selic. Eu vejo, tipo assim, tu me pergunta para onde é que fica o Bourbon, e com a mão direita eu falo que é para direita, e com a mão esquerda eu falo que é para esquerda. Né? Então, assim, ó, que a gente tem? Na direita eu tenho uma política fiscal expansionista, eu tenho liberação de crédito, vamos consumir, vamos ativar a economia. E do outro lado eu tenho com a esquerda, eu tenho juros subindo, eu tenho conflito internacional, eu tenho imposição de tarifas. Né? Então, qual dessas duas direções que tu vai tomar, tu vai conseguir chegar lá no Bourbon, que é o teu alvo principal, né? Então, eu vejo assim que algumas medidas, mesmo além dos problemas internos, os problemas externos também podem ter um certo impacto na economia brasileira, mas não com o objetivo de, os juros vai cair bastante esse ano, né? Vai ficar abaixo de 15, 25, 15, né? Vai depender realmente disso que tu falou. Qual é o peso que essa possível recessão a nível internacional e a nível de Brasil possa ter para que aí sim o Banco Central se antecipe ali com o Galípolo e ele reduza, não tenha mais aquele aumento de 0,5 em maio e 0,25 depois e tenha um aumento menor. Né? Mas eu acho que, por enquanto, está muito longe ainda da gente ter essa perspectiva do que pode vir pela frente ali. Como o Otávio falou ali antes, a gente tinha mencionado também a questão que o JP Morgan já falou em recessão agora para o segundo semestre da economia brasileira. Né? Não é que seja de fato uma recessão, mas vai crescer um tanto a menos do que havia sendo projetado. Né? Muito provavelmente ainda está havendo um certo crescimento no PIB por essa questão que o Otávio comentou, que é os gastos do governo fazerem parte do próprio PIB, né? Só que a gente está num cenário de muita incerteza, não só agora por questão da incerteza fiscal do Brasil, mas sim por uma incerteza global em função de toda aquela história de guerra comercial, tarifação, isso para lá e para cá, e taxa de câmbio que não se sabe para onde vai e tudo mais. Então, quando a gente entra num período de incerteza desse jeito, o que seria o ideal economicamente falando é que os países dessem, fazer a mesma coisa que as empresas hoje estão fazendo, que é vamos dar uma segurada, peraí, vamos ver para que lado vai o rumo, depois a gente toma alguma decisão. Só que não é exatamente isso que a gente vê acontecendo no nosso país, porque o que o governo está simplesmente estimulando cada vez mais, não, vamos gastar, porque se a gente gastar, nós vamos fazer o PIB virar para cima, né? Só que ele não é um crescimento real, né? Na verdade, ele é um crescimento manipulado. Dessa forma, o reflexo, na verdade, ele vai acabar sendo muito pior lá na frente, né? Se a gente for falar da questão de taxa de juros, eu não vejo perspectiva para a taxa de juros cair antes do final do ano. Não tem cenário para isso, a não ser que, de fato, o governo pare de gastar, que aí sim vai começar a virar de volta, né? Se ele para de injetar dinheiro na economia, a economia vai ficar com menos renda disponível para gastar, tendo menos renda disponível vai frear o consumo, e aí sim, de fato, pode ser que a gente entre numa tal de uma recessão, como o JP Morgan falou. Né, que seria a causa necessária para que o Banco Central voltasse a reduzir a Selic para conseguir equilibrar de volta a economia. Né? Tem uma reportagem bem interessante, né, que eu vou ler para vocês agora sim. Saiu agora no inteligenciafinanceira.com.br. Diz o seguinte: vencimento histórico, Tesouro Direto vai pagar 153, vou repetir de novo, 153 bilhões de reais aos investidores em maio. Investidores serão inundados por uma enxurrada de dinheiro proveniente do vencimento de 33 milhões de títulos NTN-B,
Né? Diz ali a reportagem assim, ó, um tsunami de dinheiro vai cair de um dia para o outro na conta dos investidores de renda fixa. Mais precisamente, isso vai acontecer no próximo dia 15 de maio. E aí, o que vai ocorrer com essa quantidade de dinheiro na economia? Né? Eu te pergunto Com o real. da onde vai vir esse dinheiro para pagar todos esses investidores? Esse Aí que é tem o problema. pública, tem jogando o real na economia, desvaloriza o real, meu Deus, consumo, sobe a inflação, vai ser o samba do pelo doido lá pro Gadi. Aí assim, ó, eu ouvi o nosso ministro da Economia falando essa semana que as pessoas, se elas estão endividadas e com financiamentos e empréstimos, elas têm que trocar o atual empréstimo por uma dívida mais barata, né? Que seria por uma taxa de juros menor, que hoje é meio difícil de você conseguir. Faz sentido, né? Vamos considerar que, claro, faz sentido total. Mas vamos considerar agora que o nosso Tesouro Nacional vai ter que pagar todos esses bilhões para os investidores, que provavelmente ele vendeu lá atrás com uma taxa um pouco menor do que estava aqui, e ele vai ter que emitir novos títulos para cobrir esse negócio de agora, esses pagamentos, e vai ser uma taxa mais alta do que ele vai pagar agora. Então ele está fazendo exatamente o inverso do que seria o ideal, o necessário, como o nosso ministro da Economia recomendou, né? Então, quando é que isso vai ser sustentável na economia de um país? Seja otimista, algum dia vai dar certo. A gente, na verdade, já está vendo a curva da dívida brasileira, né, subindo drasticamente cada ciclo novo de emissão de títulos. Outra coisa também que é muito importante com relação à própria atividade produtiva é todo esse dinheiro que vai para o Tesouro Direto e vai para a renda fixa, ele vai porque a estrutura de capital e a estrutura de juros do Brasil, base, faz com que ele não vá para empresas. Né? Porque, dado o risco econômico e a bonança dos juros no Brasil, ninguém é louco de aplicar o dinheiro numa empresa e vai botar em renda fixa. Né? Esse é outro problema e que eu acho que é estrutural, muito mais profundo, causado pela situação fiscal do Brasil. Porque ele vai retroalimentando todo o processo recessivo, até um ponto que vai gerar um colapso econômico. Mas esse papo mais deprê, vamos deixar para outro dia. Né? Vamos fazer um fechamento vamos aqui focar, rápido. André. A gente tem o foco de que todas as questões das tarifas do Trump vão repercutir positivamente nas exportações do Brasil. Então, a gente vai ter, sim, o lado positivo de tudo isso, não se preocupa, né? A gente está dando risada aqui da situação do governo, que ele vai ter que tirar dinheiro não sei de onde. Quer dizer, a gente sabe de onde que ele vai tirar, né? Então, para pagar todos esses investidores. Vamos fazer um fechamento aqui com a agência IBGE, que divulgou no dia de hoje, então, o IPCA de março, que ficou em 0,56%, fevereiro tinha sido de 1,31%, março de 2024 um valor menor ainda do que foi março de 25, 0,16%, o acumulado no IPCA do ano é 2,04%, estamos apenas em março, a meta é 3%, então muito provavelmente esse ano também não vamos atingir a meta, e o acumulado em 12 meses está em 5,48%. Grande vilão desse mês de março, mais uma vez, foi a alimentação, com alta de 1,17%, né? E a alimentação fora domicílio também com uma alta substancial, quase de 1%, no comparativo com o mesmo período do mês passado. Né? Palavra final, Otávio Lucas, Otávio. Vai lá, Otávio. Sejam otimistas, né? Que Deus tenha piedade dessa nação. Essa é tudo que eu tenho a dizer. Ai. Não, mas vamos lá, pessoal. A gente tem aí alguns dados positivos, sim. Vamos acreditar que de agora em diante a gente vai ter algumas perspectivas positivas. Afinal de contas, ano que vem é pré-eleitoral, então o governo vai ter que tomar alguma atitude para melhorar a economia, né? Esperamos que ele tome as atitudes corretas. Então, fato econômico, a economia na conjuntura fica por aqui, nessa sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Voltamos semana que vem, esperamos com a participação do nosso queridíssimo Moisés Cristiano. Né? Otávio, grande abraço. Agora pode tomar um banho e dormir.
E Lucas, mesma coisa. Lucas vai preparar para ser Night, né? Está na idade ainda. Pessoal, grande abraço. Siga-nos nas redes sociais, aqui o Fato Econômico, comigo, Lucas, Moisés, e aí com a participação hiper mega especial, né, do Otávio aí. Grande abraço. Fui. Até mais.